Pronto, boa noite, estamos começando mais uma live. Hoje nós estamos com a professora Jéssica. Para quem não conhece, Jéssica Macedo, ela é mestra em engenharia civil, ela é graduada em engenharia de produção, ela é engenheira de segurança do trabalho, técnica em segurança do trabalho e professora no IFPE. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o profissional de segurança do trabalho pode contribuir na sociedade, né? Porque hoje o que tem de técnico de segurança do trabalho, engenheiro, né? E achando apenas que só trabalha o técnico de segurança do trabalho contribui apenas para a empresa, né, Jéssica? Mas ele também contribui com um todo dentro da sociedade, não é isso? Justamente. Então, boa noite, pessoal, né? Obrigada, primeiramente, pelo convite, Silvana. Então, Silvana é minha colega aí desde a pós-graduação, né? A gente fez a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho juntas. Então, um grande prazer estar aqui, né, nessa noite com você, né? E cumprimentar, né, o pessoal que está aqui assistindo, né? Que depois, né, também vai assistir. Então, é um grande prazer a gente falar um pouquinho, né, conversar, né, sobre esse tema, né, como o profissional de segurança do trabalho ele pode contribuir na sociedade. Então, vai um pouquinho para além, né, da questão técnica que a gente está habitualmente habituado, né? Uhum. Então, eu não sei se você prefere, se quiser interromper, se o pessoal quiser, né, também Comentar. comentar, pode Ok, dar as ordens. ok. Então, tá certo. Então, quando quiser me interromper, pode, se tiver alguém, tiver alguma pergunta, né, ao longo, se eu não ver, né, não visualizar logo, né, você pode também me interromper, tá Ok, certo? tá certo. Então, assim, primeiramente, né, até essa data, né, esse mês de abril, é um momento, assim, bem importante, não por acaso estou de verde, né, mês, né, que é o Abril Verde, então é um mês bem propício, né, muito especial, né, para a área de segurança do trabalho. Então, a gente tem esse movimento do Abril Verde, né, mundial, e ele, em especial, né, no dia 28 de abril, em memória, essa data surgiu, né, por conta de um acidente, né, que teve lá em Virgínia, nos Estados Unidos, onde morreram 78 trabalhadores numa mina, né, de carvão, e aí esse dia, né, foi escolhido como em memória às vítimas de acidente e doenças do trabalho. Então, esse Abril Verde é um momento de reflexão, né, um momento que a gente precisa relembrar, né, a importância, né, de preservar a vida, em específico no trabalho. Então, para além, né, um pouco, né, da nossa vida, né, cotidiana. E aí, o tema, né, eu trouxe, né, eu disse, não, Silvana, acho que um tema legal, né, para a gente discutir, né, de forma leve, seria como o profissional de segurança do trabalho, ele pode contribuir na sociedade. Então, antes da gente entrar, né, num conceito um pouco mais técnico, né, em si, hoje a gente precisa entender o porquê da importância de existir esse profissional de segurança, né, nas empresas, né, onde quer que seja. Então, hoje, o panorama de acidente de trabalho que a gente tem no mundo, a cada 15 pessoas, a cada 15 segundos, uma pessoa morre, né, de acidente de trabalho no mundo. E no Brasil, ele é o quarto país do mundo com mais acidentes de trabalho, né? Então, fica atrás apenas da China, da Indonésia e da Índia, né? Então, é o quarto país que mais ocorre acidente de trabalho, e aí vai entrando a necessidade, né, de ter profissionais específicos para essa área, né, de saúde e segurança do trabalho. E aí, dados do Ministério Público, né, em 2022, né, cerca de 600 mil pessoas, né, sofreram acidente de trabalho no Brasil, e mais de 2.500 pessoas morreram no Brasil por acidente de trabalho. E além desses dados terem muita subnotificação, né, que são aqueles dados que não são registrados oficialmente, né, como notificação de acidente de trabalho. Então, ao longo dos anos, a gente vem vendo esse crescimento agora, né, de 2 últimos anos para cá, de quantidade de acidentes de trabalho. Tivemos a pandemia, né, que houve uma leve queda, né, e aí, por conta do mercado superaquecido, né, voltou a crescer esses acidentes de trabalho. E aí, ao longo dos anos, essa necessidade vem mostrando da implementação de legislação específicas na área de segurança do trabalho, principalmente desde a Revolução Industrial,
né, da época de 1800, né, e pouquinho, né, e aí a necessidade também de ter profissionais específicos para isso. Então, a Revolução Industrial foi um grande marco, né, onde muitos trabalhadores morreram, né, por conta da necessidade desenfreada, né, de produção, né, de dinheiro, né, dessa busca incessante, né, em prol apenas da produção, né, do ter. E aí a legislação da segurança do trabalho ela começa, né, a entrar. Então, infelizmente, né, ou felizmente, né, o ser humano ele precisa passar por situações difíceis, né, ruins, né, trágicas, possa aprender, né, Silvana? E é assim mesmo, porque na época, como você está falando da Revolução Industrial, eles pensaram o quê? Vamos produzir, mas não pensaram na consequência dessa produção, porque eles não estavam preparados para as consequências mesmo, né? Assim, a gente vai fazer a máquina, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente queria produção, eles queriam dinheiro, na verdade, né? E aí não sabia que ia ter tantas mortes, né? Como teve na época, amputações, e enfim, né? Para depois criar as leis, observar as leis, aí vim lei, vim CIPA, vim SESM, e aí as leis que a gente tem hoje, né? Justamente. E aí, o profissional de segurança do trabalho, ele vem surgir muitos anos depois, oficialmente, né, falando. Então, antes, né, se chamava os inspetores de segurança do trabalho, e aí, apenas em 1985, aqui no Brasil, surgiu oficialmente as profissões de técnico em segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Né? Mais à frente, né, alguns anos, né, depois, né, surgiu também, temos o profissional do tecnólogo, né, em segurança do trabalho, né, que é outro profissional que, apesar de não estar, né, ainda na NR4, é um profissional, né, que agrega, né, junto desses outros dois profissionais em específicos, né, da área de segurança do trabalho. E aí, tem alguma questão? Não, né? Não, pode continuar. E aí, um pouquinho dessa necessidade, né, do profissional de segurança do trabalho, a gente tem a norma regulamentadora número 4, né, essas normas chamadas NRs, né, mais popularmente conhecidas, elas foram criadas, né, desde 1978, justamente em prol, né, dessas melhorias, né, dessas necessidade de a gente ter uma maior vigilância em relação às condições de trabalho. E aí a NR surge, né, com alguns profissionais que são obrigatórios, né, pela lei, né, pela legislação, de ter na empresa. Então, tanto de acordo com o grau de risco, né, da empresa, quanto da quantidade de trabalhadores, né, na empresa. Então, dentro desse SESMIT, né, desse serviço especializado, né, em saúde, medicina, em segurança e medicina do trabalho, surge, né, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, né, o enfermeiro do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho ou auxiliar de enfermagem, né, também do trabalho. Então, esses são os profissionais que compõem, né, esse SESMIT, que são obrigatórios em toda a empresa. Então, falando agora um pouquinho, né, assim, da minha vivência, né, mais em específico, da própria aplicação da NR4 na minha vida, né, em particular, e das escolhas, né, que eu pude fazer, né, ao longo da vida, e do porquê que eu escolhi, né, a segurança do trabalho. Então, quando eu acabei o ensino médio, em 2008, eu não sabia muito bem exatamente o que eu queria. E aí, como muitos jovens, né, saem, né, do ensino médio, a gente não sabe muito bem o que quer. Eu sempre tive um grande apreço pelo ensino público, né, pelo IFPE, e aí decidi fazer a prova, né, e entrei no curso técnico de segurança lá no IFPE. Inclusive, tem uns colegas meus bem antigos aqui, e aí eu muito, né, na época, para que servia, né, aquela profissão. Foi que ano, Jéssica, que tu fizesse o IFPE? 2009 eu entrei. Eita, eu saí em 2006. Ah, Eu entrei quase. em 2004 lá e saí em 2006. Pronto. Então, assim, então eu entrei sem muito saber o que eu queria e, paralelo, eu comecei a fazer também o curso de engenharia de produção. E aí, dentro, né, do IFPE, tive grandes professores que começaram a abrir meus olhos, né, para as possibilidades que o profissional de segurança poderia ter de carreira, né, ter de vida, né, de forma geral. E aí, eu já estava fazendo o curso de engenharia de produção, e aí me estimularam, né, a fazer o curso depois da pós, né, de engenharia de segurança do trabalho, que a gente se encontrou depois Foi. em 2013.
eu acho. Foi, Foi. 2013. Foi, a gente terminou Foi. por volta de 2015, não foi? Não, 2016, foi por aí. 2015, 2016. E aí eu decidi aplicar, né, esse conjunto da NR4, turma boa, Jadson, é verdade, lá no curso técnico. E aí apliquei a NR4 na minha vida, né, prática, depois de terminar o curso técnico em segurança, no qual comecei a me apaixonar, né, pela área, né, uma área muito curiosa, do lado de salvar vidas no trabalho, né, de proteger o trabalhador, né, então, sem muita ainda maturidade, comecei a fazer a pós, né, graduação. Então, para quem não sabe, engenheiro de segurança do trabalho, né, ele pode se tornar engenheiro de segurança se tiver uma graduação em engenharia ou arquitetura, né, e aí ele pode fazer, se tornar engenheiro de segurança do trabalho, né, depois ter o registro, né, específico no CREA, né, e a pós-graduação, antes da pós, de terminar, eu trabalhei 1 ano e meio como técnica de segurança, na refinaria Abreu e Lima, então foi um período específico da parte de construção civil, né, naquele momento, né, que a refinaria estava, né, naquele boom, né, da construção de 2013, 2014, então tive essa oportunidade dessa experiência e após concluir o curso, né, da pós-graduação em engenharia de segurança, eu decidi fazer o concurso, né, para engenheira de segurança do IFPE. Então, onde eu continuei, né, onde eu trabalhei por 7 anos, né, lá até o ano passado, e aí depois fui convocada, né, chamada, e hoje eu estou atualmente como docente, né, no IFPE. Aí estou, no momento, no campus lá em Afogados da Engazeira, no sertão daqui. E aí, entrando na gama, né, de possibilidades, né, que esse profissional de segurança ele pode atuar, né, tanto o técnico quanto o engenheiro, né, e a possibilidade também do tecnólogo, né, em segurança, eu acredito que é uma das áreas que você mais tem mercado, que você tem mais possibilidades, porque como é uma área que é obrigatória na empresa por legislação, então, é muito tranquilo ter a obrigatoriedade de ter um técnico de segurança, por exemplo, né? Se você atingir um grau de risco X, né? E uma quantidade de trabalhadores X, né? Então, existe uma boa gama de possibilidades de mercado, né? Eu acho, para o técnico de segurança e o engenheiro de segurança também, que a gente vai ver também um pouquinho essa diferença. Então, esses profissionais podem trabalhar, né, tanto no setor privado, né, quanto público, né, indústrias, né, automobilísticas, química, né, metalúrgica de alimento, né, podem enveredar para a área da construção civil, que é gigantesca também, a parte de serviços, hotéis, restaurantes, né, a parte específica, né, setor de saúde também, né, de hospitais, a parte de órgãos públicos, como eu atuei, né, por muitos anos, a parte de educação e treinamentos, então, que eu acho que inclusive é uma área muito forte, né, a questão de educação, de treinamentos, o profissional dessa área, ele precisa ter um poder de convencimento muito alto, né, muito forte, né, quanto aos atores, quanto ao trabalhador, né, então não é todos os dias a gente precisa estar, assim, inovando, né. Verdade. Além de ser professor, né? Você esqueceu, pode ser professor, eu. Professor de segurança do trabalho, pode ser perito judicial, a gente teve uma live também, pode ser perito judicial, você pode ser conteudista, eu até fiz um post aí falando, pode ser professor formador, conteudista, né, tutor virtual também na área de segurança do trabalho, só que tem que ter graduação, né, não é só técnico, né, para ser conteudista e professor formador tem que ter graduação, né, e às vezes até mestrado, mas aí já é um pouquinho mais acima, né, mas quem quer entrar na área de professor e docente, né, feito no caso a gente, tem que ter um pouquinho, um grauzinho a mais aí. Mas você vai subindo aos poucos, né? Principalmente quem está começando agora, quem é jovem, vai no técnico, vai na graduação, depois faz uma pós, e aí já. Aí a possibilidade de trabalho aí é que aumenta mesmo, né? Isso, e eu acho que é muito importante a gente passar, como você também, a passar pela experiência do técnico em segurança. É uma formação, eu digo a você, completamente diferente da parte de engenharia de segurança. E eu acho muito completa. Tão completa quanto, né, o engenheiro de segurança. Então, o engenheiro de segurança
passa pelo técnico, faz engenharia de segurança, né? Ele tem essa abertura, né? Essa visão mais ampla, né? E humilde também, fala em relação ao respeito, né? Dos pares ali, né? Do nível técnico, né? Do nível médio, né? Quanto do nível superior. E aí tem também outras possibilidades, como a questão de consultoria, né? Que é algo bem forte, né? Hoje em dia, né? Dos próximos, né? Técnico, engenheiro também. Isso. E aí, a questão do que faz o profissional de segurança, né, quanto técnico, né, o objetivo principal é preservar, né, a integridade física, né, e mental, né, do trabalhador, né, evitar acidente de trabalho, fazer a gestão de riscos, né, naquela empresa, então, de diversas formas. Então, é uma gama de possibilidades que às vezes a gente não tem tanta familiaridade, né, com um tipo de atividade, né. Quando eu trabalhei na refinaria, a gente ficava muito na parte de inspeções, né, de segurança e na parte específica de treinamento, de integração, né, os trabalhadores que chegavam, né, então a gente tinha que dar integração, treinamento, então abre muito os olhos, né, para essa outra área. E aí o técnico, o profissional de segurança também, ele ajuda nessa promoção de qualidade de vida no trabalho. Então, quando o trabalhador tem a sua vida preservada, né, de forma geral, ele contribui muito, né, para a qualidade de vida no trabalho. O trabalhador, ele consegue ser mais produtivo, mais eficiente, ele é um trabalhador mais feliz, né, dentro do trabalho, porque sabe que o gestor, né, o líder dele, a chefia, valoriza, né, e preserva a vida dele, né, com segurança. E aí, também, tem a questão da diferença, né, entre as atribuições, né, do técnico de segurança e engenheiro de segurança, né, você falou, né, algumas, e de fato, né, o engenheiro de segurança, ele tem algumas atribuições específicas, né, pelo CONFEA. Então, por exemplo, o engenheiro de segurança, ele atua mais na parte de projetar, né, de elaborar programas, né, então ele fica na responsabilidade da elaboração de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade, então é apenas o engenheiro que pode assinar, então o técnico pode acompanhar, né, e deve acompanhar esse trabalho, mas só o engenheiro que pode assinar, né, e como também questão de projetos de combate a incêndio, só o engenheiro de segurança, né, e outras engenharias podem, né, atuar, o perito judicial também, se for na área específica, né, de insalubridade, periculosidade, e o técnico de segurança, né, de forma geral, ele está mais na parte prática, né, da coisa, né, então, como executar, sempre está junto do engenheiro de segurança, né, então, eu digo para mim, nesses 7 anos que eu atuei como engenheira, eu tenho grandes técnicos de segurança de trabalho que eu levo para minha vida, né, parceiros, e que eu aprendi muito na prática, né, então, eu acho que é ter essa humildade de saber aprender com o próximo, independente da função. Então, eu tenho muita gratidão e quando a gente atua juntos, né, e tem esse objetivo de atuar juntos, a gente cresce muito, né, onde a gente estiver. Então, acho que esse... E aí, no setor, né, do IFPE, né, como engenheira de segurança, né, eu atuei muito, né, na parte da elaboração, né, de laudos técnicos de salubridade, periculosidade, né, nos campi, né, para os campi, né, do IFPE, na promoção, né, de segurança do trabalho, na elaboração, né, de programas, né, de gerenciamento de riscos, né, os antigos PPRAs, né, mais específicos junto, né, com os técnicos de segurança. E aí o profissional de segurança, ele precisa ter esse poder de convencimento muito forte. Então, algo que eu aprendi muito ao longo desses anos é de que essa conscientização de segurança do trabalho, ela precisa vir de cima. Apesar de a gente tá muito, né, próximo dos trabalhadores, né, a gente precisa ter essa conscientização a partir da liderança, né, da chefia. Então, às vezes, gente, é por falta de informação mesmo. Então, no serviço público tem algumas particularidades, né? E às vezes a chefia ela tem muito aquela ideia apenas que a segurança do trabalho é voltado muito para insalubridade e periculosidade, né? Então, muitas empresas têm
essa ideia, mas às vezes é por falta de informação. Então, quando a gente tem esse trabalho de conscientizar, né, a partir da questão mais básica, né, de conscientização de prevenção junto à chefia, né, então a gente consegue, de fato, ter esse retorno. Né? E aí também, outra coisa que a gente precisa ter muito forte é essa questão de mostrar custos, né? A parte, esse trabalho de custos de acidente de trabalho ainda é pouco explorado, mas a gente precisa mostrar valores, né, para a chefia, né, para a liderança de que investir em segurança do trabalho não é gasto, né, e sim investimento, né, porque os custos com acidente de trabalho são muito maiores do que, então, a consequência de você perder um trabalhador, que é uma vida que não tem valor, é irreparável, a empresa fica manchada, você perde clientes, para você consertar máquinas, ferramentas, equipamentos, você parar o serviço. Então, tudo isso tem custos que, inclusive, não tem como realmente a gente medir, né? E outros, né, que a gente consegue, né, palpar mostrando, né, abrindo os olhos, né? Se você investir, você, inclusive, vai ter a confiança, né, do seu trabalhador, né, junto com você, né, trabalhadores que vão se sentir muito mais valorizados, né, do que ter condições precárias, né, e eles não se sentirem satisfeitos. Então, essa conscientização realmente precisa vir de cima. Até teve uma palestra que a gente fez na época quando eu era engenheira, o tema da palestra era o seguinte, fica até como dica aí, viu, gente? É bem impactante. Esse trabalho não é problema meu. E a gente espalhou esse tema e todo mundo fez, inclusive, no Abril Verde, ou foi ano passado ou foi ano retrasado. E aí todo mundo, como assim? A equipe de segurança colocando um tema desse, e aí a gente fazia, né, toda a contextualização do grande objetivo da segurança do trabalho, né, preservar a vida, trazer o grande objetivo do trabalho para o homem, né, para o ser humano. E aí no final a gente falou, depois de tudo, gente, a segurança do trabalho, vocês viram, não é problema meu, Jéssica, engenheira de segurança, nem dos outros técnicos de segurança, é problema nosso, né? Então, é uma responsabilidade de todos. E aí todo mundo, eita, é verdade, tem razão. Mas, de início, se a pessoa lá não tem essa consciência, ela vai dizer que é responsabilidade do profissional de segurança e não uma responsabilidade coletiva, né? Então, é algo que impacta, né, bastante também. Beber uma aguinha. Verdade. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a questão de novos horizontes, né, também. Então, a gente vem falando muito do futuro, como é que está o mercado atualmente. Eu sei que na live pessoas, né, do curso técnico, né, vão assistir, né, enfim, ou que talvez queiram mudar de área, por exemplo, né, eu tenho alguns amigos que seguiram uma área, né, e depois viram, né, na segurança do trabalho uma possibilidade, né, de mercado, né, de atuação também, então abre caminhos, né, então por ser principalmente um cargo obrigatório, né, nas empresas. Então, hoje o profissional, antigamente, né, que não é um profissional, não são profissionais tão antigos, né, de 40 anos, né, para cá, oficialmente, né, antes eram chamados os inspetores de segurança, e aí antes era um currículo muito tecnicista, né, normativo, né, uma coisa muito específica, né, da área, e aí hoje não, esse profissional ele precisa entender de legislação previdenciária, legislação trabalhista, a parte ambiental, né, a parte de gestão de conflitos, né, gestão de riscos, comportamento humano. Então, esse profissional, ele precisa ter habilidades socioemocionais, né, para poder gerir conflitos, né, auxiliar. Né. Então, são coisas que são habilidades, né, são aspectos que antigamente não se exigia tanto. E hoje é o diferencial do trabalhador. Então, é menos técnico e mais humano. Eu acho que... Esse ponto que você está falando é até importante, porque, infelizmente, hoje, assim, o que eu tenho observado, né, como professora presencial, e até AD também, que eu já conversei muito com alguns, mesmo sendo AD, alguns alunos conversam com a gente, sabe? E eu vejo que o pessoal trabalha muito mais por dinheiro, e assim, acha que, como você falou, que todo canto tem que ter um técnico, né, dependendo do grau de risco e tal. Mas geralmente sempre tem um, pelo menos um tem que ter. Então, assim,
pessoal acha assim, vai ter um técnico em cada empresa, tem muitas empresas, né? Quantas empresas não tem aqui em Pernambuco, né? E aí tem que ter o técnico, o pessoal pensa assim, eu quero ir lá, quero trabalhar, quero ganhar meu dinheiro, e só, está indo por dinheiro. E não vê que a responsabilidade de um acidente de trabalho, né, de uma morte, por exemplo, se você não fizer direito, cabe a você também, porque você está ali para dar os treinamentos. Se você não passar o treinamento corretamente, até de um EPI, que às vezes você pensa assim, é tão simples um EPI, mas tem EPI que é difícil de utilizar, né, e que requer todo um trabalho, toda uma colocação, uma retirada também, principalmente nesses que tem que usar agrotóxico, por exemplo, que é um produto químico, é todo um processo para você colocar. E se você não ensina direito para o trabalhador, ele pode pegar uma enfermidade, uma doença ocupacional, enfim. E aí eu acredito que os técnicos de hoje em dia tem muitos, né? Tem muitos, mas não tem tanta qualidade, infelizmente, por conta desse pensamento apenas financeiro e que às vezes até muda de área, do que você falou, né? Muda de área, fica deslumbrado, mas quando chega lá para atuar realmente como técnico de segurança, vê que o negócio não é para todo mundo. Eu gosto muito do curso de segurança do trabalho. Eu acho que é uma coisa que é para a vida. A gente aprende a mexer no extintor de incêndio, que eu nunca tinha. Eu fizesse aquele do botijão de gás que apagar com o dedo, né? O corpo de bombeiro foi lá tal. Fiz esse curso aí. Então, assim, a gente aprende a mexer no extintor de incêndio que você na sua casa. Se você tiver um incêndio, você sabe utilizar um extintor de incêndio. Esse controle emocional que você falou, saber se portar, saber se comunicar, passar a informação correta. Então, o curso é muito bom porque não é só na empresa que você vai atuar. Eu penso assim, não é só na empresa, é para a vida. E quando você aprende o certo, você sabe quem sempre quer fazer o certo, né? Não sei se é assim contigo, né? Até para, eu lembro que um professor falou assim, até para a gente atravessar a rua, a gente vai para o sinal para atravessar a rua. Porque você, quando aprende a ler, aprende a fazer o certo, você quer continuar no certo. Então, não adianta ser um técnico de trabalho apenas por dinheiro. Você tem que estar lá por amor, mesmo por paixão, né? E para querer salvar vidas, para querer colaborar com a preservação da saúde do trabalhador mesmo, sabe? A minha visão é essa, assim, sabe? De técnico, né? Do papel do técnico, assim, dentro da sociedade que a gente está conversando aqui, que quem quer terminar o curso mesmo, quem quer trabalhar, tem que ter uma visão diferenciada, não é só dinheiro, né? Isso, Eu concordo. acho assim. Eu vou falar também, né, um pouco mais à frente, mas essa questão de a gente convencer o trabalhador que não é da área de segurança do trabalho, mas a gente está formando o profissional de qualquer área, mas existem treinamentos específicos, é muito difícil, né, a gente convencer aquele trabalhador da forma de proteção, que às vezes ele vem numa lógica antiga, né, de vícios, né, de que eu nunca usei, nunca me acidentei, sempre foi assim e nunca vai mudar, né, mas aí é que entra também a mudança do mercado, né, a questão dos novos horizontes do futuro, o uso da tecnologia, né, ao favor do trabalho. Então, por exemplo, a questão de outros aspectos da inteligência artificial, né, que está sendo muito utilizada, É né, verdade. várias questões, então usar isso também a nosso favor, como a gente encantar o trabalhador para que ele perceba de uma outra forma, já que foram feitas várias outras coisas e não deram certo, então vamos buscar o que a tecnologia, né, tem falado. Então, outro exemplo também é a questão de utilizar a parte de inteligência artificial, realidade aumentada, né, para fazer treinamentos a partir daqueles óculos, né, que você consegue criar um ambiente simulado, né, a partir Sim, de estilo aqueles, a parte de simulado, né, de carros, né, que você pode para a parte do Detran, né, não sei se hoje é sim, mais obrigatório, né, mas usar de artifícios, né, de coisas diferentes. Então, é uma coisa que eu vi também muito legal, que eu achei o uso de drones, né, em inspeções de segurança do trabalho. Eu pude acompanhar um trabalho de uma mulher lá na Bahia, na UFBA. Ela usou o drone, né, em inspeções de segurança do trabalho em canteiros de obra. E aí ela fez o mestrado dela, o doutorado dela nessa área. E aí o quanto de tempo que a gente gasta, eu pelo menos gastava como técnica de segurança para poder rodar, né, toda uma área, né, fazendo inspeção, né, com papel. Então hoje não se usa às vezes papel, se usa softwares, né, específico, né, para poder fazer esse levantamento de risco, né, o drone, né, que acaba acelerando, né, sendo mais produtivo.
softwares de gestão de risco, né, também, né, podem ser utilizados. E eu acho que uma outra coisa muito importante que o profissional de segurança precisa ter é criatividade. Isso. A criatividade, a área de segurança do trabalho, ela é muito dinâmica. Então, se a gente partir da mesmice, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Se a gente tem ações diferentes, a gente vai Verdade. buscar ações diferentes, né, inovadoras. Então, o profissional de segurança que tem essa característica da criatividade, ele inova, né? Ele busca, a partir dos erros, transformar aquilo em algo melhor. Então, como, por exemplo, né, alguma vivência minha, agora mesmo recente como docente, de utilizar a gamificação, né? Uhum. É utilizar jogos, né, para poder você conscientizar, né, as pessoas. Então, eu fiz isso na minha turma do ano passado, e aí foi bem legal. O que, que eu fiz? Eles não são da área de segurança do trabalho, então, por isso que deu super certo, né, porque não são pessoas que vão trabalhar com aquilo, mas dei o conteúdo, né, selecionei um tema para cada um e pedi para eles criarem um jogo simples, custo-benefício, né, baixo, e aí trazer esses jogos, né, como se fossem para conscientização de trabalhadores. Então, os trabalhadores que estavam assistindo eram os alunos, e aí me surpreendi, né, com a quantidade desses alunos. Então, surgiu jogos como Torta na Cara, Uhum. né, Farinha na Cara, Caça ao Tesouro, né, com várias missões, né, eles escondendo, né, na sala, né, papéis, né, para poder depois acharem, né, o prêmio, né, que era uma caixa de chocolate, mas a cada papelzinho que eles encontravam era um desafio da área de segurança. Uso de aplicativos, né, como Kahoot, Ifco, né, para quizzes, Wordwall, né, utilizando... E aí eles também trouxeram coisas simples em papel, como roleta com chocolate, com perguntas e respostas, jogo da memória, né, sobre sinalização de segurança, jogo da amarelinha, né, também de segurança no trabalho, caixa surpresa, né, de EPIs, né, eles davam uma missão, então eles usavam uma storytelling, narrativa, né, para poder fazer com que o pessoal descobrisse quais os EPIs específicos, né, aqueles trabalhadores precisariam usar e estavam dentro da caixa, cheio de papel. Então, acho que é tornar esse aprendizado de forma divertida. Então, não só para o aluno, mas o quanto que eu pude ver isso e a gente poder levar isso para dentro das empresas, né? Isso. Levar gamificação e a partir desse fácil entendimento, né, o trabalho ele conseguir absorver. Eu acho que a segurança do trabalho ele precisa conectar com o ser humano, conectar com o trabalhador, com a emoção, né? Quando a gente busca na emoção, né, vai lá no ponto fraco, né, vamos dizer, daquela pessoa, que são as emoções, mexe e aí ele começa a valorizar. Ou com algo que ele goste, né? Então, jovens, né, pessoas mais jovens, não só jovens, mas pessoas velhas também. A gente traz a parte de jogos também para eles aprenderem e dá super certo. Então, não precisa gastar muito, mas apenas tentar inovar. Se você tem o desejo de fazer o diferente, você vai ter essa conexão, né, de forma diferente também, né, Uhum. com os trabalhos. E aí, por isso que essa questão de fazer eles refletirem a partir do criativo e dinâmico. Então, acho que isso é muito importante, de verdade. Não fica só naquele treinamento engessado, né? De você estar lá na frente falando, falando, falando e o cara dormindo, cansado, porque não consegue absorver também tudo aquilo que você está falando, né? Porque às vezes é tão técnico e você fica lá falando, ele não. Um jogo desse que você falou, também já usei, é bem legal mesmo. É divertido e a pessoa aprende brincando. E, sim, quando pensar que não, a pessoa já aprendeu. Então é muito válido É muito isso. legal. E a gente às vezes usa pouco, né? Fica no tradicional, porque dá É, mais trabalho, de fato, fazer verdade. jogos, trabalho. Você fazer diferente dá trabalho em tudo, É, né? Você inovar verdade. requer que você pense, você reflita, o que que o outro gosta, o que que o outro não gosta. O que que será que vai fazer aquela pessoa se emocionar, né? Com o que que ela vai lembrar da vivência dela, na prática dela? O que que vai tocar o coração daquela pessoa? Então, quando a gente toca o coração, é porque a gente consegue, de fato,
ter o nosso objetivo, né? Concretizar. E aí, já entrando nisso, né, que você falou da questão, né, do dinheiro, né, de a gente, de fato, buscar apenas uma profissão pelo dinheiro. Agora, né, o tema da palestra, né, da conversa aqui, é como o profissional de segurança do trabalho pode contribuir na sociedade. Então, eu falei muito da parte inicial, técnica, histórica, né, das obrigações, né, da legislação, né, o que se fala. Mas, para mim, de fato, o que me chamou, o que brilhou mais os meus olhos em relação à segurança do trabalho foi essa possibilidade de a gente salvar vidas. Então, são esses pequenos retornos que a gente tem ao longo da estrada, que a gente vai e continua. Então, teve um exemplo de uma prática de combate a incêndio, né, que eu fiz ano passado. Eu pude levar o pessoal do Corpo de Bombeiros lá para o local, né, onde eu trabalho, e a gente fez prática de combate a incêndio, a parte de botijão de gás, né, como a gente desligar ele em chamas, né, pegando fogo, a parte de combate a incêndio mesmo, de como a gente pegar um extintor, como usar, qual extintor usar. Então, a gente botou fogo lá, fez uma fogueira, né, controlada, né, os alunos usaram, pegaram, sentiram o peso, qual utilizar. A gente fez a parte de primeiros socorros também, né, algumas práticas. E aí uma das alunas depois chegou para mim e disse assim: professora, eu queria agradecer imensamente por você salvar a minha vida e eu poder ajudar a salvar a vida das pessoas. Eu disse, que bonito, né? Eu sou ótima. Aí depois eu entendi, ela explicou, disse, professora, eu quase perdi um tio meu, ele teve 90% do corpo queimado por conta de uma explosão de botijão de gás na casa dele. E aí quase que ele morre, mas assim, ele vive basicamente em estado vegetativo por conta disso, por conta desse incêndio, né, que teve na casa do tio dela. E aí, quanto que impacta, né, uma prática simples de que ela disse que a partir disso ela vai poder replicar, né, e fazer com que isso possa salvar vidas, né, a família dela e pessoas próximas. Outro rapaz, ele trabalhava vendendo gás. E aí ele diz, professor, eu aprendi muito. E aí o quanto que a gente faz errado, coisas simples, mas que a gente pode perder a nossa vida por besteira, por falta de informação, né? E aí outro também falou, essa menina, ela falou pro bombeiro, que disse que a prática de bombeiro da parte de engasgo, né? Como prática, manobras, né? De desengasgo, ele falou, né? A menina falou depois que conseguiu salvar o sobrinho dele de 2 anos de idade, com o que ele tinha aprendido na prática. Então, veja, isso que a gente tem retorno, né? Quantos outros que a gente não tem retorno e a gente sabe que plantou essa semente, né? Porque a gente não encontra mais essa pessoa, mas ela pode usar aquele ensinamento, né? Aquela prática que marcou, né? Porque precisa marcar, precisa registrar, algo que conecte, né, com ele, que a gente de fato não consegue tocar, né? O coração a gente não sabe. Então, a área da gente não precisa, quando a gente faz o bem, a gente não precisa receber aplausos, né? Não precisa ter holofote. Basta a gente saber que a gente está fazendo o bem de verdade e que é um trabalho genuíno. Então, tem também algo que guia muito assim a minha vida e escolhas minhas, né, de forma geral. Sempre eu me guio baseado numa teoria de valor, né? Essa teoria de valor é baseada num educador japonês, né, que foi Makiguchi, né? Ele morreu em 1944. Ele misturou, ele pegou a base do filósofo Kant, né, de teoria de valor, e criou uma teoria de valor para tudo, que a gente, nossas ações, elas precisam se basear no que é belo, no benefício e no bem. E aí, trazendo para essa questão do trabalho, né, o belo significa encontrar um emprego que a gente goste, né, o benefício, que a gente tenha um salário que a gente possa se sustentar, e o bem é o que é o mais importante, é aquele que a gente consegue ajudar a vida de outras pessoas e fazer o bem para a sociedade. Então, acho que todas as nossas escolhas precisam estar baseadas nisso. Então, o emprego também, né? Quando você fala que muitas pessoas buscam apenas pelo dinheiro, às vezes tem uma validade. Então,
É muito bom a gente ganhar o dinheiro, mas a gente ganhar o dinheiro e fazer aquilo que a gente gosta é melhor ainda, né? Então, acho que é esse o principal motivo que a gente precisa, acho que, lidar, né? E guiar nossas vidas, né? Encontrar esse emprego que proporcione eu ser feliz, né? Eu evoluir também, né? Como um ser humano e entender, né? Que isso ajuda outras pessoas, né? Você ser um agente de mudança positiva na sociedade é muito importante. Com certeza, o profissional de segurança ele tem esse papel na É sociedade. verdade, concordo, tem mesmo. Todo canto que você chega, e isso que você falou bem, bem interessante, que ajudar o próximo, né? Sem querer receber nada em troca. Fazer de verdade, de coração. Infelizmente, as pessoas estão tão, sei lá, sem amor, assim, tão sem confiança, às vezes, no outro, que quando você faz o bem, faz uma coisa de graça, sem querer nada, as pessoas até desconfiam. Não sei se você já percebeu isso, mas você faz uma coisa, as pessoas assim, ó, tá querendo alguma coisa, sabe? E nem é. Porque tem muitas pessoas, como a gente, né, mesmo como você, que fazem as coisas sem querer nada em troca, mesmo, só pelo benefício da ajuda mesmo, de colaborar com aquela pessoa, né? Exatamente. E acho que é esse o principal. Então, que a gente possa refletir, né, o meu papel na sociedade, né, seja em qual emprego, né, mais especificamente na segurança do trabalho, de entender o meu papel, que é muito além do que só cumprir a NR4, né, a obrigatoriedade de um profissional lá X, né, naquela empresa, mas que eu tenho um papel muito maior. Tenho certeza que se você conseguir aplicar isso na sua vida, você vai encontrar um grande propósito, né, na sua vida, né, que você É verdade, esse grande objetivo de verdade. com certeza. É fazer as coisas, não, a pessoa não tem que fazer nada por dinheiro, mas quando você entra, se o objetivo for esse apenas, a pessoa acaba se frustrando, porque ela vai ver que não é aquilo, às vezes o trabalho fica até chato, até ruim, ou você às vezes até gosta do trabalho, mas não tem um objetivo, não tem um propósito daquilo, você não tem um propósito. E aí, se só for dinheiro, acaba depois que passa o tempo, o dinheiro não vai mais satisfazer você e você acaba se frustrando, né? Então, Isso, o objetivo, o propósito tem que ser a mais além do que apenas o dinheiro, né? Às vezes tem gente isso é que verdade. trabalha assim, tem gente que vende pipoca e é feliz. É, tem, Então, tem gente tem que fazer aquilo. que é infeliz. É, verdade, né? Então tem que buscar um propósito naquilo que está fazendo, né? E o curso de segurança do trabalho, feito eu falei para você agora, tanto é bom para a gente, veja, você falou que a menina salvou alguém, né? Salvou familiar. Então, assim, quando um professor ele ensina, ele tem estratégia também, né? Porque eu vejo assim que os professores também têm que ter essa humildade, né? Tem que ter essa criatividade que você fez de passar aquilo para os futuros técnicos de segurança do trabalho. Porque se também for uma aula engessada e você sair de lá sem saber direito, até o que fazer, tem gente aí que está perdido. Eita, e aí, sair do curso agora? Eu vou fazer o quê? Sabe, como é que eu vou fazer? Pessoas despreparadas, né? Às vezes também o estágio está bem escasso hoje em dia, né? Aí a pessoa não aprendeu direito, o mercado de trabalho já está meio saturado, vamos dizer assim, e você tem que fazer o seu diferencial, né? Então, eu sempre falava para os alunos, estudar, fazer cursos, né? Se capacitar, fazer estágio se possível, né? Porque não depende muito da pessoa, né? Fazer estágio, ver o que você tem dentro de você, por exemplo. Eu até falei um dia desse para uns alunos, de fazer uma lista mesmo. O que, que eu preciso mudar? Olhar para dentro de si mesmo, né? E dizer assim, ó, eu não sei falar direito, eu não tenho postura, eu sou tímido, ou eu sou exagerado, sabe? E ver ver os seus pontos mesmo, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, e como profissional você está melhorar para você ir para o mercado de trabalho preparado, né? E chegar lá e fazer o seu melhor. Porque se enquanto estudante você não está perdido, imagina quando você entrar numa empresa, numa grande empresa, numa multinacional, né? É complicado. Então, tem que ter profissionais, professores qualificados, né? Com criatividade, que tentem ensinar de uma forma criativa e que o estudante ele saiba o que ele está estudando, para quando ele for aplicar, ele aplicar bem aplicado, tipo, sair de lá confiante de que ele vai entrar no mercado de trabalho e vai continuar, né, e progredindo, né? E Eu acredito concordo. nisso. E assim,
até para finalizar, né, também, por conta da hora, tem uma frase que ela guia muito, assim, a minha vida, né, e aí fala muito dessa questão do esforço, que fala que o esforço é a ponte que liga o sonho à realidade. É de um filósofo budista, Daisaki Ikeda, e fala que a nossa vida, ela não é mar de flores, né, para que a gente siga nossos sonhos, a gente precisa se esforçar muito. Então, a gente precisa escalar essas montanhas, né, da nossa vida, né, as dificuldades a cada dia. E a cada montanha que a gente chega no topo, a gente tem outra que a gente vai escalar. Então, vai subir, vai ser difícil. Quando a gente estiver perto de conseguir, vai ser mais difícil ainda, vai dar vontade de desistir. Mas se a gente acredita, né, nesse grande objetivo, né, que a gente tem, a gente vai conseguir. Isso é realmente o que eu acredito. Verdade, é um degrau, né? Você começa como técnico, vai ter os perrengues do técnico. Aí você vai fazer uma graduação, vai ter também. E vai ter família, e vai ter parente, e vai ter a colega, e vai ter pedras no caminho, tudo. E vai ter preguiça, vai ter desânimo. E você vai vencendo até onde você for. O negócio é não desistir, não desanimar. E também não olhar para o lado. Eu acho que as pessoas, duas coisas, né? Olhar para o vizinho, mas por que fulano sabe tanto? Mas por que fulano, sabe? Parar de olhar para o lado, parar de olhar para o colega que está mais à frente. Até porque cada pessoa tem seu aprendizado diferente, né? Cada pessoa, tem gente que aprende mais rápido, tem outros que aprende mais devagar. E no seu tempo, não parar. O importante é não estar parando, né? É você estar sempre estudando, fazendo a sua parte, deixar o colega do lado, foco no seu, né? É isso que eu sempre falo isso para os estudantes. Não olhe para o colega, olhe para o seu aprendizado. Só não pare, porque você é diferente dele, ninguém é igual a ninguém, né? E outra coisa, ansiedade, tem gente que quer um negócio para amanhã, para ontem, quer para ontem, não é assim. Todo mundo passou por dificuldades, todo mundo passou por desânimo, por tristeza, e uma série de coisas, cada um tem sua história para contar, né? Mas venceu, então, por que que venceu? Porque teve perseverança, né? Então, não desânimo acontece, acontece, mas bola para frente, né? É assim mesmo, a vida, todo mundo tem seus problemas, né? Não é desistir. Tem gente que acha assim, a fulana está ganhando 10 mil reais, mas por que que fulana está ganhando 10 mil reais? Você não viu o quanto essa pessoa deixou de ir para as festas, né? Aniversário, balada, sei lá para quem vai, né? Deixa de estar com família, deixa de estar com filho, né? Para estar o quê? Atrás do seu sonho. Então, assim, ninguém vê por trás, sabe o que aconteceu, só vê hoje, né? E acha que a pessoa não passa de máscara assim, e não é. Eu lembro que quando a gente se encontrava em todos os concursos públicos, tu lembra? Era A gente se encontrava. E, assim, tá vendo? Indo pra Paraíba, e aí tu fosse pra Bahia, não foi? Foi todo canto. todo E assim, eu lembro que fazia concurso todo, e graças a Deus, veio um dia você conseguiu, né? Eu parei, mas você continuou e você conseguiu. Entender que assim, o negócio é o seu objetivo, é seu sonho, continua. Um dia chega para todo mundo, né? É verdade, Silvana, com certeza. E eu realmente gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade, né, de estar aqui com você, né, com vocês, né, que estão aqui, né, ouvindo, né, um pouquinho, né, dessa conversa, né, desse debate, né, o que o profissional de segurança do trabalho, como pode contribuir na sociedade. Então, agradecer mesmo o convite, né, a oportunidade que a gente possa criar nesses vínculos, parceria aí comigo, e desejo muito sucesso, né, na sua caminhada também, né, e na caminhada de todos aqui nessa jornada, né, chamada vida. É verdade. Eu que agradeço, Jéssica, por você ter aceitado. Muito obrigada. Parabéns pela convocação do concurso, né, que você passou agora no IF como docente, né? Eu que agradeço também todo mundo que está aqui participando. Semana que vem a gente vai ter a psicóloga Laura Pedrosa. Ela vai falar sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ninguém pode perder. Jéssica, você também não pode perder. Vai ser uma palestra maravilhosa, tenho certeza. E os dias de hoje, né, os transtornos mentais que tem no trabalho, é muito importante saber também, né? Obrigada, Jéssica. Eu Oi? até só para finalizar, eu ia comentar que eu acho que o psicólogo do trabalho era um profissional que deveria estar na NR, É, mas eu acho que futuramente eu acho que ele vai estar, sim. Tenho certeza. eu soube que desde 2020 tem uma NR que está sendo, desde 2020, está sendo preparada nesse lado de psicossociais. Mas até agora não. Só foi aprovado, mas até agora não saiu, né? Já faz 4 anos já e ela ainda está parada. Quer dizer, eu não soube mais nada referente a ela, mas tem uma que já está saindo aí.
Se Deus quiser, teremos mais uma NR. Esse é o futuro, né? É a mudança do trabalho, né? Do mercado, né? E as tecnologias, e um trabalho vai mudando. E aí, com o tempo, novas características vão surgindo, com E a gente certeza. tem que estar se atualizando e lendo a norma que vai chegando, para não ficar para trás, né? Obrigada mesmo, Silvana. Tá, Grande obrigada também. Tchau, obrigada. Fica boa com noite Deus. e até Boa a noite. próxima. Tchau, Até, tchau, obrigada. Tchau, gente.